grande, olha. Ixi! Coloca mais não. Não, mas é que eu quero umas duas, porque Ah, pra pegar, pra mudar? aqui. Que chique! Calma, Tá certo. As coisas naturais começam devagar. Eu acho que você tá começando super legal. Que nasce grande é monstro. Saiu, que chique. Gosto muito de rir no momento de nervoso. Eu também. Vamos esperar, ó. Tem que entrar de novo aqui. Eu acho que sou eu. Entrando, né? Registrado, né? No começo são 1000 flores, depois são maravilhas. Aí depois. Então, eu não consigo ver.
vontade. Agora aqui no meu celular, estou achando que ele está muito carregado. Tá. Esse aqui, Sério? achei muito parecida. Olá, boa noite. Boa noite você que nos assiste nesse momento. Gratidão a Deus pela sua vida, por esse momento. E por você ter atendido ao nosso convite nessa noite. Ao lado aqui dessas duas feras aqui, eu me sinto privilegiada. São mulheres que a gente admira na sociedade, todos os dias, para lá e para cá a gente se encontra, né? E hoje nós estamos aqui, nesse friozinho. Eu até pensei, gente, eu vou desmarcar, não sei, está muito frio, vou colocar para a próxima semana. Mas eu pensei assim, quando eu era criança, o pai e a mãe, vamos para a escola bíblica, vamos para a igreja, chega no horário, com frio ou sem frio, ir para a escola, atravessa a pontezinha com barro e tudo, sempre. Nunca falte, nós sempre aprendemos assim, nunca falte a um compromisso, porque choveu, porque está frio. Então, nós aprendemos isso e vamos continuar, né, Érica? Doutora Daniela e doutora Érica. Gente, que prazer. Sintam-se à vontade para cumprimentar o nosso público. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Muito feliz de estar aqui para a gente dividir uma conversa hoje, um assunto interessante para que a gente possa discutir, né? Tá levando também uma reflexão sobre relacionamentos e no andar da carruagem aqui vamos estar falando com vocês mais especificamente, tecnicamente falando também. Só um pouquinho. Pessoal, vocês que estão... Dão um feedback para nós. Um feedback para nós, como está saindo o áudio aí, tá? Isso é muito importante. Doutora? Boa noite. Ai, eu tô quase indo lá buscar meu celular. É bom porque dizendo quem está comentando. E o assunto de hoje é muito interessante. Ele é... Dentro de uma hora não dá para discorrer tudinho, tem muita coisa para ser dita. Mas pelo menos um pouquinho, uma pincelada nesse assunto nós vamos dar, porque é muito importante. E se precisar, se for importante, em uma outra ocasião nós voltaremos, tá? As nossas duas profissionais doutoras aqui estarão com a gente. E vocês, depois disso, que quiserem uma consulta, com elas aqui, tá bom? Até deixei de lado a cantoria, que hoje eu falei, eu vou fazer uma música hoje. Eu falei, não, tá bom, chega, tá ótimo. Meninas e meninos, tem meninos ali também. Quando nós falamos em amor, em paixão, no início é tudo mil maravilhas, né? Eu tenho 23 anos de casada, eu não sei a Dani, eu não sei você. Então, tudo começa de uma forma, mas e aí? Então. Esse então é... Então. Todo relacionamento afetivo, ele tem tendência a iniciar pela paixão, né? A paixão é uma situação neuroquímica, né? Ela tem uma determinada durabilidade, tá? Ela tem uma determinada durabilidade. Então, assim, seria até de 8 meses a 2 anos. Esse período de paixão, né, na qual o ser humano inicia uma atração, tudo, ele é muito envolto dos prazeres que despertam a relação com o parceiro ou com a parceira. E passado esse período, né, onde eu gosto de azul, eu também gosto, vamos comer cachorro-quente, tudo. Passado esse período neuroquímico da paixão, a gente vai descobrindo realmente as afinidades que a gente tem com o parceiro ou com a parceira. Essas afinidades, elas começam a surgir. Aí eu começo a dizer, vamos comer um cachorro-quente? Ele fala assim, não vou, eu não gosto. Mas você sempre foi, né? Pois é, eu ia para te agradar.
Então, neste momento onde a paixão deixa de existir para se transformar ou num amor, ou se não num fim mesmo, é onde a gente começa a conhecer a pessoa. Né? A gente começa a ver realmente que muitas coisas elas faziam para nos agradar, por não ser elas mesmas. Todo relacionamento, claro que precisa sempre das duas partes, né? A gente precisa de um equilíbrio aí, onde cada um possa se sacrificar um pouquinho de uma forma amável, tá? Na nível de sacrifício, para estar junto um com o outro, para equilibrar diferenças, uma série de coisas. Então, passar da paixão é quando a gente descobre. Eu, em toda a experiência, né, que são 25 anos de psicologia, em toda a experiência eu verifico que as pessoas que falam que amam, geralmente são as pessoas que conseguem permanecer, equilibrar na relação por muitos anos. Elas conseguem respeitar e, a melhor parte, elas conseguem reconhecer os defeitos da outra pessoa. E mesmo assim não deixa de amar. Né? Então, assim, mas como tudo na vida pode ter um fim. A paixão pode acabar. Muitos falam que o amor não acaba. Eu até acredito que o amor não acaba. Eu acredito que o amor possa se transformar, né? De outras formas. Ele pode deixar de ser um amor afetivo sexual para um afetivo companheiro só, né? E ao longo dos anos, toda relação ela vai se transformando. Então, aonde a gente pensa que poderia estar acontecendo um abuso, né? Até que ponto a mulher ou o homem eles podem dizer que eu faço isso porque amo ou faço isso porque eu estou sendo violentada emocionalmente e não percebo, né? Então isso, a violência psicológica dentro de uma relação, ela é muito perigosa, ela é muito difícil de definir, né? Eu até penso que para a gente estar definindo, a gente tem que dar uma olhada no contexto, sabe, doutora? No contexto dos dois. Né? Nós temos toda uma lei aí para a mulher de proteção e tudo. Não devemos desdenhar essa lei, mas devemos olhar um contexto. Né? Hoje nós temos muitas pessoas assim emocionalmente inseguras. Né? Então, o que é essa violência psicológica? O que é esse abuso? No geral, a gente costuma dizer que é onde eu me anulo como pessoa, ou onde eu sou anulada, né? Onde eu não consigo ser eu mesma. Dificilmente, numa relação a dois, as pessoas conseguem ser 100% elas mesmas, pelo equilíbrio, pelas diferenças. Então, assim, neste momento, precisa ter sempre um bom senso para que a gente possa verificar, né? Não devemos aceitar, né, a situação em relação a ofensas, né, que já conseguimos destacar como agressões, né, ofensas verbais, ofensas físicas, né, agressões físicas. Então, neste sentido, está muito fácil de perceber. Mas quando se trata do emocional, até que ponto que eu estou envolvida? Né? Então, assim, há uma coisa entre a psicologia e a área de direito onde a gente possa ver toda essa situação como um todo, né? A gente possa ver essa situação da onde surgiu. Nada justifica uma agressão, nem verbal, nem física. Mas da onde surgiu, para que a gente possa punir ou para que a gente possa chegar. A mulher costuma ser muito afetiva. Tá? Ela costuma ser instintivamente, ela está mais disposta a cuidar. Né? Hoje nós temos vários casos diferentes. Mas nós temos vários casos. Né? As mulheres gostam mais de cuidar, tem tudo. Mas eu particularmente, eu acredito que os relacionamentos, eles acabam não dando certo, sendo abusivos ou tóxicos, quando cada um define o que é amor. Tá? Então, eu digo, amar ele precisa me abraçar, ele precisa estar comigo, ele precisa todo dia perguntar como eu estou. E, de repente, o parceiro ou a parceira ela pode dizer que eu dando um abraço, eu fiz toda essa pergunta sem falar. Né? Então, a primeira frustração no abusivo, eu vejo que seria a projeção que a gente tem do que é amar. Né? A gente conseguindo definir isso e conseguindo ter uma comunicação com o parceiro ou com a parceira,
do que é importante para mim, saindo disso e não respeitado, aí eu começo a pensar num abuso. Mas até chegar no abuso, vamos voltar um pouquinho. Eu não sei, hoje mudou bastante, né, a questão do relacionamento. Hoje parte direto para o sexo, né? A gente vamos direto para o sexo, vamos direto para morar junto, aí depois a gente vê o que acontece, né? Quando se passa esse processo, namoro, noivado e casamento, que para muitos vamos dizer assim, ainda é você viver no quadrado. Não, você tem que ter liberdade para você fazer, para escolher, para fazer o que quiser. Não, peraí. Em se tratando de casamento, pelo menos é uma experiência, a nossa experiência, namoro, noivado e casamento, e lá se vão 25 anos. Dá sinais. Lá no namoro não é essa fase, respeitando as fases, você entende isso? Já deu sinais lá no namoro, de como seria para frente. Mas a pessoa não continua nisso, se enganando. Peraí, não, vou ver se vai melhorar, quero ver se é isso mesmo. A questão da rejeição, peraí, se eu terminar com ele ali, eu já serei rejeitado, porque tem a questão da mulher também, né? A sociedade, como a sociedade vê a mulher, quando a mulher diz, não, peraí, eu preciso terminar, eu vou terminar. Para o homem é uma coisa, para a mulher é outra. Mas já deu sinais lá atrás. Então, mas nesse namoro, se a gente estiver nesse período neuroquímico de paixão, dificilmente a gente vai enxergar a pessoa como ela é. A gente vai enxergar o que ela mostra pra gente. Então, eu diria, a não ser que seja uma coisa muito gritante, né? Alguma coisa muito peculiar, entendeu? Agora, do contrário, são coisas que a gente fica todo o tempo pensando que ele é diferente de mim, né? Então é natural que a gente ainda entre em desacordo, né? Que a gente se conheça, cresça com isso. E isso é possível, né? Com maturidade, com a evolução do relacionamento, é possível. Você tocou num assunto sobre o sexo, né? Que hoje, antes da conquista, as pessoas já partem para uma relação sexual. Ou às vezes começam a partir. Ou a partir, né? Eu acho, sim, que hoje existe uma banalização da sexualidade, tá? Eu acho que as pessoas, elas buscam o amor numa relação física, em primeiro lugar, acabam sendo decepcionadas. Eu acho que as mulheres, nesse sentido, enquanto elas foram empoderadas para tomarem decisões sobre o seu próprio corpo, tudo tal, elas também precisam estar tomando cuidado para não banalizar isso, né? Porque culturalmente, os homens sempre foram com poder, né? De poder fazer, poder sentir, poder falar. E a mulher não. A gente vem nessa evolução e é muito legal a gente poder ter mesmo esse prazer de decisão. Mas eu penso que há uma diferença muito numa relação afetiva e numa relação sexual. Né? Quando a gente fala disso, do que as pessoas estão buscando hoje, eu não acredito que seja muito o afeto, talvez seja só um encontro sexual, né? Porque realmente, instintivamente, existe uma dança do acasalamento, né? Isso é estudado dentro da psicologia pelos animais, de que existe todo um poder de sedução para chegar onde quer. Né, de conquista, de sedução, por isso seus 25 anos de casamento, né? Então, essa dança do acasalamento que eu costumo falar, ela está sendo pulada realmente, né? Essa toda a modernidade hoje em relação ao poder sobre o seu próprio corpo, o poder sobre a sua sexualidade, deixou todo mundo um pouco. Não todo mundo, né, gente? Mas deixou as pessoas assim um pouco, não sei o que eu estou fazendo, ou acham que sabem demais. É uma liberdade, assim, que deveria ser melhor aproveitada, né? Sim. Melhor aproveitada, mas só vão para a área sexual. Eu quero liberdade, mas espere, aproveita melhor. Não vá somente para a área sexual. Eu acho assim, está muito difícil, né? Hoje eu sou solteira, né? É muito difícil, né, observando, porque, querendo ou não, a psicóloga que está no barzinho, né, observar que há uma dificuldade muito grande nas pessoas em seduzir,
em conquistar, né? Então, assim, realmente, para quem vivenciou isso, há uma frustração muito grande hoje, porque tudo é relacionado à sexualidade, não à sexualidade em si, ao sexo mesmo, Resume-se ao sexo. à relação sexual, porque a sexualidade às vezes é a forma como a gente veste, né, doutora? Então, assim, existem vários fatores, né? Então, hoje, por exemplo, nós sendo divorciadas, a gente tem um direito e tem um respeito. Houve muita mudança no respeito que a gente tem que ter. Mas é uma coisa muito importante com a modernidade, é a gente não perder a noção dos nossos valores e não perder a noção da própria valorização. Não transformar a liberdade em libertinagem, né? Então, tipo assim, muita coisa, claro, leia aí a Maria da Penha, né? Ela tem um fundamento, né? Todo um histórico muito interessante. Nós não somos obrigadas a ser abusadas, né, da forma como fomos a vida inteira, né, sem poder reclamar, quem reclamar, mas precisamos que o ser humano, não vamos falar do sexo, precisamos que o ser humano ele volte a aprender a amar, né? Eu percebo até que essa pandemia, se a gente fosse ver um lado assim íntimo, né, um lado natural da situação, ele está mandando a gente de volta para casa. Está pedindo para a gente, naturalmente, que volte a amar os nossos, que volte para a sua família. Que o homem volte a abrir a porta do carro, que a mulher aceite essa delicadeza do homem. Eu sempre converso com a Adilson, assim, Adilson, seja respeitoso. A gente tem essa liberdade, né? Sim. Você seja respeitoso com as mulheres. Né? Precisa abrir a porta? Abra, faça isso, faça aquilo, mas hoje está difícil. Eu acho mudou-se muita coisa. A confusão tá Então, mas eu aí. posso até explicar para você. No momento que nós lutamos pela mesma liberdade, tá, de trabalho, né? Porque hoje eu sou o homem da minha casa. Então, no mesmo tempo que a gente lutou, nós também tivemos perdas, né? Então, assim, naturalmente, eu, como pessoa, eu não espero um cara abrir a porta. Eu abro. Então, assim, naturalmente... Existem as exceções. Isso. Instintivamente, a você própria já evolução, né, doutora? A própria evolução da busca do direito, né, da mulher, fez com que a gente não é feminismo, não é machismo. Claro que é uma delícia alguém abrir a porta pra gente, é uma delicadeza incrível. Pagar Rara, conta. mas acontece. Pagar a conta. Mas tipo assim, hoje você sai, você tá liderando lares, né? Então, assim, há uma diferença cultural do que a gente foi criado e de como a gente vive hoje. E os homens estão com medo dessa liberdade. Eles têm medo dessa mulher poderosa hoje. Há esse medo. Eu acho assim, uns ficam impressionados, né, com a capacidade de uma mulher. Claro que atrás de mim tem um pai dos meus filhos, né, mas não mais cuidando, né? Então, assim, comigo ali, junto comigo. Na vida prática, estou ali como mulher, homem, tudo. Mas a questão grande é que não é que a gente está perdendo o romantismo quando a gente se declara ali, né, a mulher do lar. Né? A gente não está perdendo. Só que a vida é tão prática que a gente acaba deixando o tempo, as coisas acontecerem. Mas isso não quer dizer que a gente deixa de se valorizar ou de ter um critério para escolher uma relação, né, gente? Quando nós começamos a conversa, você começou falando da idealização do amor, né? E foi tão interessante, eu nunca tinha dado ao relacionamento esse enfoque, nunca tinha olhado por esse ângulo, nunca passou pela cabeça. E até eu fiquei assim, parada, refletindo sobre isso, né? A idealização e você cobrar aquilo que você idealizou. E a pessoa, quando ela cobra, quando ela exige uma coisa que ela idealizou, ela também está abusando do outro, não está? Então, ela tá. E tem um outro detalhe também, nessa cobrança, né? Eu acho que no momento que você evolui com o teu parceiro, com a tua parceira, e que vocês passam a se conhecer, gostos, coisas que eu não gosto, ao invés de brigas, a gente poder pontuar,
as Ao coisas... chegar no ponto dessa conversa, eu desse acho que não vai ter diálogo. abuso no futuro. Porque se a pessoa chegar a fazer alguma coisa na qual ela está claramente ciente que você não gosta, alguma coisa, é porque realmente o respeito acabou ali, né? Então, assim, não é por isso a gente vai saindo, tocando fogo, separando, não é isso. Mas é uma questão de repensar. Porque quando eu sou muito sincera, é simples. Gente, é uma matemática muito simples o relacionamento. Não faça para mim aquilo que você não quer para você. Então, eu penso que se um ser humano consegue refletir, e não é por isso que não acaba. Né? Eu acho que é a entendeu? falta do As coisas diálogo, acabam, sim. Relacionamentos acabam. Aí você perguntar para mim, você foi feliz? Eu fui no meu casamento. Acabou? Acabou. Mas eu fui feliz. Tudo valeu a pena. Se alguém me perguntar, eu digo case. Mas A porque frase foi bom enquanto desiludiu, durou, foi ótimo, né? desiludiu nesse período inicial ou projetou uma coisa que não existia? Ou... Então, a gente fica sem saber, né? Que você, como na área de direito, a gente fica saber quando é uma coisa litigiosa, né? Então, a gente fica sem saber porque, tipo assim, o relacionamento não começa e nem termina com uma pessoa só. E quando a gente começa, a gente combina. E muitas vezes, quando a gente termina, a gente não consegue combinar o que está acontecendo. Então, talvez alguns relacionamentos acabem, mas não foram finalizados. Então, eu fico sem conseguir responder, porque cada pessoa vai ter um motivo. Porque tem relacionamentos que acabam, tá? Mas, assim, eu nunca sofri uma violência física, Sim, né? Então, assim, muita gente fica anos e anos por violência física. Então, assim, nesse sentido que eu falo que as pessoas elas precisam se conhecer, tá? Eu acho que o segredo de tudo é esse autoconhecimento, saber o que eu gosto, saber o que eu quero e saber dividir isso, que a outra pessoa também tem outras necessidades, tá? Mas as pessoas hoje, né, não são todas, mas elas não estão muito interessadas. Né? E tipo assim, hoje é muito fácil amaziar, é muito fácil conhecer na quinta, tá morando na minha casa no sábado. As pessoas não se preocupam mais no relacionamento, quando tem filhos, de estar levando uma outra pessoa para casa. Sabe? Essa modernidade causou muito dano nesse sentido. É como o celular, né? A internet existe, ela veio aí, muitos sabem usar a ferramenta e muitos abusam dela. A mesma coisa acontece nos relacionamentos. Entende? Então, assim, sempre vai de pessoa para pessoa. Mas Deixa eu só dar um recadinho aqui para a Paty. Paty, a Paty, nós já vamos chegar aí, Paty, nesse assunto. A Paty e a Lilian, tá? Que é a violência psicológica, tá bom? Nós já vamos chegar nesse assunto. Então, necessariamente, também não tem um motivo. Pode ser pelo desgaste, pode ser pela desilusão, pode ser pela química que acabou. Pode ser pela facilidade, onde as pessoas não têm mais valores e acham que, por eu ser solteiro, eu posso me relacionar com um cara casado. Por que não? Né? Então, mais fácil, seria melhor, você já tem algo pronto. Né? O fim hoje, né, chegando num litigioso ou mesmo num consensual... Eu acredito que, se você fizer uma pesquisa, vai ter vários motivos. Então, eu sempre digo que existem muitos mais motivos para um divórcio do que para um casamento. Sempre. Os motivos de terminar são muitos maiores. Mas assim, nada é à toa, né? Eu penso que nenhuma relação é à toa. Que nem eles falam muito dessa violência psicológica, né? Eu acho incrível... as pessoas falarem assim para mim, eu chego em casa, ele fala, sai daqui, sua gorda, feia, ai, não me enche o saco, qualquer coisa assim. Claro, todo casal tem seu momento de stop, eu falo, né? Melhor você ficar para lá, né? Mas só que não precisa ser denegrir a imagem ponto, da outra né? pessoa. Isso. Especialmente se você sabe que aquilo e chateia. se você permite, no Mas já começo, não faz exatamente por isso? Sabendo que vai... Porque no casamento é assim, você faz sabendo. Juntos, completamos 25 anos agora em setembro. Completaremos 25 anos em setembro. Eu sei aonde atingir ele. Se eu fizer isso, sabendo, consciente deliberadamente, disso, o que você quer conseguir com isso? O que eu vou conseguir com isso? Eu quero conseguir algo. Eu sei por onde eu vou para que ele venha fazer o que eu quero. Mas espera aí, eu sou assim. Ele entendeu o que eu quero? Eu gosto que a pessoa entenda. Então, agora você falou uma parte interessante. A mesma coisa. Eu quero que ele
entenda. Agora, eu ficar fazendo joguinhos, manipulação, essas isso coisas. é tóxico. Não. Tá? Isso Só não que é. assim, Eu entendo e falo assim: você entendeu o que eu gostaria? O que eu quero? Gostaria então, não, o que eu quero. numa paixão, num começo de relacionamento, existe uma manipulação amorosa, Os é um joguinhos. o jogo. Tá? É uma coisa até muito divertida, todo mundo gosta e não percebe. Mas assim, durante o casamento, isso vira uma manipulação. Ou seja, para mim é uma violência psicológica. Tá? Eu concordo também. É uma violência Você psicológica. vestibular? Eu classificaria isso como violência psicológica, tá? Então, assim, aonde eu tenho consciência de que eu vou maltratar a minha parceira, o meu parceiro, eu estou agredindo. Então, assim, por quê? Se você está achando feia a tua companheira ou feio o teu companheiro, por que não falar? Se a gente aprende a evoluir no amor, se a gente aprende a evoluir na situação, a gente também conhece o melhor momento para falar. Então, assim, a gente tem que, em vários momentos, lembrar que nós somos racionais. Animais, sim, mas se racionais. existe o momento para falar, e quando há interesse em uma mudança, em uma conversa, há interesse que a parceira mude, que ouça. Então, eu sempre falo, eu uso muito essa palavra, quando há interesse, você faz aquilo Em pra função. parceiro. Porque quando você quer seduzir, você quer conquistar, a gente consegue ver o homem ou a mulher fazer coisas incríveis. É verdade. E depois que casa, né, que tem um relacionamento mais assim, aí que vem a maturidade. Porque o dia a dia, ele exige muito mais da pessoa do que encontrar no sábado à noite os dois cheirosos. Então, tipo assim, é encontrar dia a dia, é estar de acordo com a intimidade, é dividir vários momentos que você não estava acostumado. Então, é uma evolução que não é para muitos. Só que depende, como você falou. Se eu tenho interesse em estar bem com a minha parceira ou com o meu parceiro, então eu não vou degrinir. Então, muitas vezes, as relações estão tóxicas porque começam dessa maneira. Né? Eu fico um pouco preocupada. A gente não precisa regredir, tá? Negar a relação sexual, não é isso, não. Mas, assim, eu preciso pensar que o quanto eu valho como pessoa. Tá? Eu não preciso ser uma Gisele Bündchen, eu não preciso nada. Mas eu tenho que dar valor para mim. No momento que eu consigo me valorizar, que em alguns momentos a gente chama isso de autoestima, eu consigo saber que aquilo não me serve. Agora, no momento que eu sou uma pessoa que mal me conheço, que eu não sei realmente o que eu gosto, você entendeu? Eu acabo aceitando qualquer migalha. E aí eu vou sofrendo, eu vou me alegrando ao longo do tempo. É o que a gente fala da violência psicológica, que a pessoa não consegue. Porque hoje o cara me chama de feia, gorda, né, horrorosa, qualquer adjetivo desqualificativo, fala isso, mas amanhã ele me acorda com o café da manhã. Isso confunde o afeto. Mas por que confunde o afeto? Porque a pessoa ela tem uma autoestima um pouco desequilibrada também. Porque se ela se gosta mesmo, ela aos poucos, ela consegue ver a diferença. Agora, não é culpa da mulher, né? Aquela que não consegue sair dessa violência. Nós temos todos um ciclo, né? Onde o homem bate com uma mão e acaricia com a outra. Demora um tempo para cada ser humano de um jeito. Mas só aí que assim, também não é não só a tem mulher que agride, né, gente? não Não é tem só o um- homem que agride, a mulher Aí não também. tem um vício emocional. Não poderia haver um vício emocional também? Quando eu falo na que entra questão, doença. na questão assim, eu sei que ele faz, eu sei que ele me machuca, que ele me agride, então eu procuro que ele faça isso para mim, porque eu tenho com quem chorar. Isso é gostoso, eu tenho com amiga Eu pra já vejo reclamar, como uma droga. pra chorar, A droga é porque ruim. Existe isso Existe, também. existe. Mas assim, eu acho isso uma doença. Uma doença. Mas é o que assim, falo. eu vejo a conheço violência vários como uma assim. droga, tá? Ela é Você não ruim, consegue mas causa um viver efeito bom para alguns lados. No efeito bom seria naquele dia em que ele esquece o que ele fez. Estou aqui falando do Eu homem apanhei, em mas especial. amanhã ele me traz uma joia. E traz uma joia. Joia é Nossa, pouco, gente, eu acho não que nem consigo tem mais esquecer isso. Aquela novela do Clone, da Maísa lá, eu transformo minhas lágrimas em diamantes. Eu era criança. Sabe por que eu falo isso? Porque eu me peguei várias vezes fazendo isso. Depois que eu comecei a analisar o meu casamento, eu falei, eu faço isso daqui. Eu faço isso. Eu tenho interesse em passar a vida inteira com ele, porque eu amo, eu tenho paixão por ele. Minha barriga, eu sinto frio na barriga quando eu vejo ele. hoje, Até aham. hoje.
E ele fala para mim que ele sente a mesma coisa. Eu falei, será que é por causa do meu cabelo arrepiado? Então, é assim, se eu tenho interesse em continuar com ele, eu olho para mim. O que eu estou fazendo? Peraí, eu estou fazendo isso daqui. Ai, que vergonha, eu preciso mudar. Ou se desculpar. Porque a gente também erra. Sim. Então, assim, em algum momento, eu posso agredir, né, gente? Porque a gente tem um lado animal. Então, em algum momento eu não estou bem, tudo tal, eu posso falar. Mas a maturidade, o desejo de manter uma relação saudável, tudo, faz com que a gente fala, poxa, cara, desculpa. Sim, né? eu tô falando eu vou tentar, não, mas... de erros, assim, sim, a gente se desculpa, mas estou dizendo assim, você provocar sabendo que vai ter aquela reação para você se doer e aquilo é gostoso. Puxa, A vitimização. Isso. Mas assim, daí eu já chego a pensar no nível de doença onde uma mulher ela possa sentir prazer nesse tipo de abuso, né? Porque a mulher ela gosta de um elogio, né? Algumas gostam sobre o corpo, outras gostam sobre a inteligência. Tá aí vários tipos de mulheres aí. Mas assim, é muito legal. Mas hoje você não vê, né? Hoje você não vê essa procura pela sedução, né? Eu até penso, fico um pouco preocupada em dizer isso, hein, doutora? Mas assim, eu fico preocupada porque a banalidade sexual está tão grande que até que ponto, por exemplo, eu receber uma foto de um homem nu pode ser considerado um crime. Exatamente, se eu não pedir a foto. É difícil definir os parâmetros, né? Você está entendendo? Porque, assim, culturalmente, isso pode estar se tornando normal. Vamos pensar assim numa nova evolução aí na banalidade. E aí, né? Eu sei que tem leis, né? Por isso que eu estou te cutucando. Eu sei que tem leis e parâmetros para definir esses casos, aquela coisa toda. Então, assim, até que ponto? Porque eu acho um abuso uma pessoa que mal te conhece, né? Uma pessoa que não tem intimidade com você, fazer um negócio desse. Fazer um negócio desse, eu então, concordo. Tipo assim, tem mulheres que gostam? Não gostou? Sim. Passa E mesmo próximo, se né? tivesse, ele Não gostou, precisa não de uma autorização para mandar, né? Então, assim, não, estou dando só um Precisa. exemplo Sim, para mostrar também que hoje, nessa Como invade a banalização, esfera do outro, isso né? também é. Então, se eu quiser pegar uma foto dessa e levar até uma delegacia, registrar Sim. uma queixa, pode-se. Pode. Né? Então, sim. assim, porque é uma situação abusiva, né? É uma violência, até para quem não quer. Aí recente, outras. né? Essa lei veio depois daquele caso do motel. Lembra? E outras acham isso fazem parte de um relacionamento, né? Agora, você já pensou se, por exemplo, essa mesma pessoa que manda, você manda uma para ele mostra para alguém, daí a mulher se dói? Era só para ele? Então, eu fico pensando. Os desdobramentos. Né? Eu fico pensando verdade. assim, que não é homem e mulher, é a valorização mesmo, é o respeito que a gente precisa ter enquanto ser humano. É verdade. Isso vai dar certo nos relacionamentos de casamento, né? Isso vai dar certo nos relacionamentos afetivos, irmãos, e aí por diante. Então, assim, é nesse sentido que eu falo da violência psicológica. Né? Eu acho, hoje a psicologia ela está disponível, gente, para as pessoas terem autoconhecimento. Hoje não é mais aquela taxada de coisa para louco, aquela coisa toda. Então, tipo assim, por que não se conhecer? Qual que é o problema? Quem fica falando, psicologia, terapia para louco, é a pessoa que tem medo do autoconhecimento, porque realmente é difícil você olhar no espelho e saber quem você é. Entendeu? É muito mais fácil falar do outro, até numa violência psicológica, do que falar de si mesmo. Eu quero ver as pessoas que têm coragem de falar, não, fui eu que provoquei. Eu quero ver as pessoas terem coragem de falar, não, eu não sou assim, eu não sou essa santa que estão falando. Ou nós dois temos culpa. A gente não vê. Então, é sempre o outro. O outro tem problema, o outro Igual acusa. Aqui, ó, os 10 sinais de um relacionamento tóxico ou abusivo. O seu parceiro nunca assume a responsabilidade. Parceiro ou parceira? Meu Deus, o gaslighting, hein? Né? O 2, você não cuida de si mesma. Ele ou ela sempre te dá o tratamento do silêncio. Gente, casais que não se falam,
esse relacionamento já nem existe mais, na verdade. Porque quando chega num ponto de tortura, um torturar o Sim. outro, esse relacionamento já não existe. Já virou uma doença e... Você se sente exausta, porque só a mulher vai... Então, mas quando a gente fala tudo isso, a gente fala muito da mulher, né, gente? Como vítima, tá? mas Como vítima hoje. No momento, eu vou agora, as mulheres vão me pegar no final dessa live. Deixa eu só terminar esses dois aqui rapidão. Ó. Ele ou ela está sempre oferecendo críticas construtivas, né? Aquela crítica assim, olha, você fez, mas você não é tudo isso, não, né? Você não... Eu igual eu estava falando, eu fico um pouco preocupada, tá? Porque, tipo assim, não tem João da Penha, alguém tem que defender os homens, né, gente? Mas, assim, em algum sentido também, eu acho a mulher um pouco provocativa também, tá? Agora não estamos falando de Maria da Penha, nós estamos falando só de uma questão de relacionamento afetivo. Ela pode ser provocativa, porque, por exemplo, o homem chega embriagado todo dia em casa. Se você falar alguma coisa, ele agride verbalmente. Aí o que você passa a fazer? Você passa a não falar para não ser agredida. Ou você continua falando até que chega a polícia para terminar a situação. Então, assim, o que eu penso? Ambos estão num relacionamento tóxico, né? Se eu não quero mais aquilo para mim, eu tenho que ter capacidade. Ou eu não vou dizer capacidade, que a gente sabe da dificuldade, mas assim, tem que ter vontade de buscar uma ajuda, ou tentar, ou falar com alguém, porque senão nunca vai mudar. Até que chegue, pode possivelmente chegar numa violência física fatal, como nós tivemos, né? Amor não é posse, gente. Sabe? A gente tem que conseguir amar a pessoa além da gente mesmo. Enquanto a gente, enquanto ser humano, não enxergar o outro através dos olhos de outras pessoas, não só do nosso, a gente nunca vai ter esse respeito. Você entendeu? Isso eu falei ontem na rádio, tanto para discriminação como para respeito. Entendeu? Eu preciso aprender a enxergar o mundo através de outros olhos também. Eu preciso falar do mundo pelo que eu conheço, pelo que eu vejo, não pelo só que eu acredito ou que eu sei. Então as pessoas precisam parar de ser um pouco narcisa, achar que o que ela pensa, o que ela faz é o certo. Vamos refletir. Será que eu estou certa? Será que eu estou errada? Vamos refletir. Mas há uma importância muito grande em o ser humano se valorizar. Esse corpo, ele me pertence. Não sendo violentada, à força, vai pôr a mão em mim, vai me tocar, quem eu permitir. E esse valor, quem vai dar sou eu. Agora, com toda essa modernidade, precisamos amadurecer. Precisamos buscar informações, né? Precisamos escutar, né? Sabe onde está o segredo? Escuta as nossas avós. Elas sofreram um abuso, assim, historicamente, né? De casamentos, tudo tal. E como é que elas lidaram com isso? Você entendeu? Elas não precisam mais lidar com isso, mas elas têm uma sabedoria de como enfrentar o mundo. Talvez sirva para alguma coisa. Nessa frase, Daniela, a sociedade sempre fala sobre isso, né? Inclusive, interpretam muito mal a Bíblia, na minha opinião. Pessoas ensinam aquilo que elas não sabem, aquilo que elas não vivenciam. Que é a questão Grandes profetas, estamos aí. Que é a questão do mulher seja submissa ao marido. Eu falei para Dilson, falei, eu te amo, mas pelo amor de Deus, não me convide mais para ir em chá, em almoço, em jantar, em madrugada, em nada, para casais que nos convidam para falar para casais, para ensinar para casais. Gente... Olha, eu vou falar uma coisa que eu aprendi muito cedo. Lá, malhada. Que submisso é estar sobre a mesma missão. Um não domina sobre o outro. Não há domínio. Não há domínio. Então, se existe submissão, não existe o domínio. Os dois estão na mesma missão. Então, isso no seu ponto de vista. No verdade. Emocional, né, no psicológico, sub, abaixo. Tá? Então, Verdade. tipo assim,
É muito difícil, quando a gente fala em neuroquímica da paixão, psicologia, que é uma ciência, trata louco também, tá, gente? Aquela coisa toda, a gente colocar a religião aí dentro, né? A religião, ela deve ser discutida assim, gente. Posso fazer uma parte antes Pode. também? E assim, sempre que a gente vai falar em termos de Bíblia, a gente tem que lembrar que na Bíblia tudo vem do coração. E a gente sabe que quem controla é o cérebro. Então, não é deturpar a Bíblia, mas é entender. Cada um que vem, ele vem com um entendimento. Cada um que lê. Quer Inclusive, dar a teve sua uma pessoa que interpretação. interpretou mal a Bíblia lá. Onde que foi? Região Nordeste lá, né? Que traiu a esposa Porque achou que porque estava na achou Bíblia. que mostrou ainda, saiu na Globo ainda, lá no Jornal da Globo. Vai lá e adultera. A mulher pega a mulher, vai lá e adultera. Não, a mulher adúltera por causa de um acento. Aí ele teve um filho com ela, porque ele falou que era Deus que tinha falado. Então, assim, interpretam muito mal. Então, a gente sempre sai desses jantares, desses almoços, assim, ele na dele. E eu saio assim, puxa vida, Então, mas eu malhada. Tentando trabalhar tudo que você Mas ouviu, né? Eu falo, não, dessa vez eu fui só para... Mas eu consigo resumir a religião não. no que se refere a relacionamento, tá? Porque se você lê a Bíblia 100 vezes você vai ter uma ideia diferente, principalmente com o que não é você a vê. religião, é a má interpretação. Sim, mas eu penso assim, ó. A parte espiritual ela é tão importante como a emocional, a física e tudo. O que fala a religião? Sobre amar, entendeu? Então, tipo assim, é amar a pessoa. Aprender a ver defeitos, respeitar. Se puder ajudar, ótimo. Se não puder, estou à disposição. Se um dia Até porque precisar. Sim, um a pouquinho religião. depois de falar para a mulher ser submissa, nesse mesmo versículo que eu não me lembro, ele fala que o homem ame as suas mulheres como Sim, Cristo amou a igreja. a ordenança Então, bíblica, e ela é o assim. dever dele, eu acho que é até muito maior, né? Porque você Nos ser versículos, submissa é sim. fácil, agora você amar. A ordenança, o que está ali na Bíblia, nos versículos, é o homem, ele dá a vida pela mulher. É tão lindo, né? Então é muito lindo isso daí. Só que nos ensinamentos, eu quero chegar na questão assim, nos ensinamentos é isso. Mulher, você é submissa. Eu tive ensinamentos, inclusive aqui em Sidrolândia, já, eu tenho 40 anos, inclusive aqui em Sidrolândia, assim, deixa o teu marido quebrar a cara. Você não fala nada para ele, não é de líderes assim religiosos que não sabem nada, é os que se dizem entendidos. Então, assim, e eu falava, eu não posso fazer isso porque o meu entendimento é outro. Então, Eu sou parceira. Eu até brinco no meu Facebook de vez em ela quando. Todo mundo se acha meio psicólogo, procure um inteiro. A mesma coisa eu falo dos grandes profetas, tá? Não só religiosos, como de autoestima, coaching e aí por diante. É muita gente colocando a sua ideia, O achismo. a sua ideia como uma verdade, E dali sabe? pega um povo, consegue pessoas, vamos supor, por exemplo, 1.000 pessoas, porque é fácil, né? Hoje Faz é. uma propaganda muito bonita e consegue 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas que foram trabalhadas por essa, se foi dessa forma, dali já saem 1.000 pessoas. Mas você sabe por que o ser humano está assim? Porque Mas, ele então, aí já sai está longe da verdade, gente, sai de 1.000 si pessoas mesmo. despreparadas. Então, quando a gente está longe de si mesmo, está fugindo do que é natural da gente, a gente passa, que é esse período que está vivendo o ser humano, ele passa a aceitar qualquer ideia que seja bem colocada como uma verdade. Então, assim, a Bíblia, até a Kênia colocou aqui uma coisa aqui no chat agora. Existe todo um termo para a situação, se a gente for falar religiosa. Mas, assim, o que é discutível é que as pessoas estão aceitando. Então, vão aparecer grandes profetas vendendo verdades e as pessoas acreditando. Aí você vê as pessoas cuspindo a sua própria opinião e desrespeitando o outro. Uma coisa ontem do orgulho gay, né? Que era um dia, tudo tal. Por que existe esse dia? Porque um grupo especial foi agredido, se sente fragilizado, discriminado. Ele tem o mesmo direito de buscar o direito como qualquer ser humano.
Tá? Não é uma defesa. Eu não penso que a gente teria que estar defendendo nem o negro, nem o grupo, nem os gordos, nem nada. Eu penso que a gente deveria estar se respeitando. Exatamente. Eu li Você sobre entendeu? um texto assim Então, ontem, ó, falando, não vou ensinar a maltratar alguém, eu vou ensinar Você conhece a o que é respeitar carinhos todo ser quentes? humano. Vocês conhecem? Tem uma parábola que é assim. Numa aldeia, as pessoas viviam sem grandes informações, viviam ali seu dia a dia. E eles trocavam carinhos quentes. Tá? Então, todo mundo se abraçava, se beijava, tudo. Uma pessoa insatisfeita dali, saiu dali e começou a inventar ou começou a cobrar pelos carinhos quentes. E as pessoas começaram a ficar amargas. Então, ninguém dá aquilo que não tem. Tá? Então, o objetivo é você se encontrar, você buscar dentro de si, dar o melhor de si. Se uma pessoa amarga, ela não consegue dar amor, gente. Se é uma pessoa frustrada, ela não consegue ficar feliz com o sucesso de outra pessoa. E no relacionamento, Raquel, é assim. No momento que você se propõe, sabe por que vocês estão super bens? Porque vocês se conhecem e têm um propósito em comum. E há interesse em continuar. Se há interesse... Não, esse é o resumo, é o propósito em comum. Uhum. No momento que um casal perdeu o seu propósito em comum, cada um está numa direção. É a primeira pergunta que você me fez lá atrás. Então, está dando uma direção. Então, eu posso dizer que no seu casamento, vocês têm propósitos em comum. Né? E respeitando as diferenças, porque você é uma pessoa diferente dele, ele de você, e vem vivendo, se autoconhecendo, vão surgir outras coisas e vocês vão se conhecer naquela situação. Mas se vocês se permitem, por isso o sucesso. Voltando na questão das mulheres, até você que está assistindo, é importante tomar muito cuidado com os ensinamentos que nós temos tido esses dias, né, vivenciado sobre a mulher. São coisas muito bonitas, elas vêm travestidas de ensinamentos de Deus, e até nós conhecemos pessoas, só se a pessoa se manifestar, mas ela já tentou suicídio pela influência de religiosos. Essa mulher, ela tentou suicídio por influência de religiosos na mente dela. Aí eu vejo assim, nós mulheres já tem a sociedade que nos cobra tanto. Até o Adilson, a gente comenta bastante sobre isso. Vocês carregam uma carga muito grande. Vocês são mulheres, a mulher carrega, porque isso já é cultural. Então, é importante essa mudança? O que você vê quando chega até você, essa mudança? A mulher... só dar uma embaralhada aqui, mas ela falou uma coisa, eu falei outra, estou tentando juntar aqui. Essa mudança a nível cultural, assim. O que você nota assim disso? Da mulher hoje? Mulher hoje. Mas contextualiza um pouquinho mais. Tá, vamos lá. Na questão religiosa. E a nível cultural. Tá. Religiosa e cultural. Nós juntarmos isso numa coisa só. E passarmos de uma forma simples assim para a mulher. Porque nós temos várias mulheres ali falando várias coisas. Temos ali. A advogada de Maresias. Isso. Eu agradeço, hein, o pessoal de São Paulo. Coração para todos. São Paulo. É que tem sempre um encargo muito maior sobre a mulher. Porque a mulher tem uma facilidade maior de lidar. De identificar um problema, de trabalhar uma solução e aplicar aquela solução. Ela tem uma facilidade. Isso. Eu não estou falando isso com base em estudos, estou falando assim. Maior que a do homem. Então, eu vejo que tem um peso muito maior sobre a mulher, sobre as atitudes da mulher, porque entende-se que ela é mais capaz de lidar
com resolver os problemas, digamos assim. Então, mas por que a sociedade ainda coloca abaixo? É isso que eu quero posso entender. explicar. Eu também queria saber. É isso, Porque, abaixo. assim, É por nisso que eu que quero chegar. diminui tanto a mulher? Diminuiu. Porque justamente essa pressão, Será ela que essa causa submissão um é essa cansaço. palavra? Gente, não Ela é a causa um sociedade, cansaço. é o É a seguinte. palavra que coloca, é a cultura. O que é isso que coloca Culturalmente, a mulher abaixo? permanecia em casa, cuidava da família, tá? E cuidava dos filhos. Esse era o encargo dela, certo? No momento que veio aí, na parte de direito, veio todas as leis, queimamos sutiã em praça pública, fizemos tudo o que fizemos para ganhar nosso direito, nós ainda continuamos, gente, com a mesma obrigação que a gente tinha hoje. Então, eu não acredito que seja a sociedade. Eu acredito que nós, mulheres, ainda não conseguimos equilibrar a situação como o homem sempre fez. Nós ficamos com aquele encargo doméstico e fomos para a rua buscar nossa profissionalização e tudo. Então, nós não somos guerreiras, somos sobrecarregadas. É exatamente Só isso que eu o homem não falo. teve A essa mudança sobrecarga é cultural. muito grande. Por isso que nós estamos o sobrecarregadas. homem não teve. Mas assim, tem muitos homens diferentes hoje. Sim, é Né? verdade. Tem homens hoje, grandes cozinheiros, cuidam Sim, é da verdade. casa, cuidam de é. filhos que a mulher trabalha, tem diversidade de horário. Então, nós temos uma diferença. Agora, vocês há de convir comigo que toda evolução, quando existe lá muito inserido um padrão social, quando você vai desconstruir isso, leva um tempo. Então, assim, você vai falar, nossa, mas a gente conseguiu o direito de trabalho, de ir para as ruas, tudo tal, lá atrás. Mas, gente, nós estamos desconstruindo o que foi por muito tempo. Então, assim, somos nós, mulheres, que vamos começar a achar esse equilíbrio do ponto, que devemos achar. Né? Então, por que não? Às vezes, passar a pegar uma marmita, porque eu estou cansada, e eu vou ter que voltar a trabalhar lá. Obrigatoriamente, eu tenho que correr, fazer isso, aquilo. Tá, tem um problema financeiro. Não estou falando do financeiro. Estou falando de uma possibilidade. Então, assim, a gente precisa achar meios, porque a gente não sobrecarregue tanto. Sim, Nós acumulamos papéis. Por isso que nós ainda estamos abaixo na situação, se sentindo sobrecarregadas. Então, assim, a gente precisa Então, não aprender é uma que... cobrança social, Não. isso é de mulher. de mulher. Tá. Não, porque tem homens Não é uma Saber que estabelecer cuidam o dos limite, filhos né? maravilhosamente melhores que mamãe. É Entendeu? verdade. Nós temos grandes pais, gente. É verdade. Então, Essas perguntas são como se eu fosse... Sim, tá trazendo Tô aqui para trazendo nós. aqui. Então, Eu não é uma cobrança eu social. Vejo, assim, também Ok? uma coisa, essa sobrecarga na mulher, que realmente a gente ainda tem essa dificuldade de estabelecer o limite. Até aqui eu vou, a partir disso eu não consigo mais ir. Eu não vou cozinhar e passar roupa ao mesmo tempo. Ou eu vou, eu dou conta, eu não dou, enfim, essa sobrecarga. E eu vejo assim que ela vai tentando, ela vai levando, ela vai indo, de repente ela explode. ó, uma maneira bem prática. Vou dar um exemplo prático de como é que a gente pode estar saindo dessa. Tá? Por muito tempo, a mulher assumiu tudo, né? Sim. A roupa de todo mundo, a comida de todo mundo, isso todo mundo. Com essa modernidade, com essa que a gente está sobrecarregada, um monte de coisa, os filhos não estão modernos, estão gamer, influencer, estão aí para diante, não sabe todo mundo. operar uma máquina de lavar roupa, né? Mas assim, por que não? Por que Começar a não? delegar, Concordo, nós não estamos falando de trabalho infantil. Sim, nós sim. estamos falando de O que cada um tem ensinamento. capacidade, é Por que, verdade. que nós não podemos delegar? Porque eu tendo um filho de 17 anos, eu não posso chegar em casa cansada do serviço e a gente dividir uma tarefa ou ele tem que sentar e só esperar que eu faça isso. Exemplificando, nós temos um filho de 15 e um de 10. Nós temos tarefas aqui em casa. Só que nós não passamos para fora isso, por quê? Nós não sabemos ainda como as pessoas vão lidar com isso. Desde os 10 anos, o de 15 anos, o Adilson ensinou ele, vem ensinando, ele formata e ele já ganha o dinheiro dele desde os 10 anos. Então, ele já tem esse modelo financeiro que a gente tem, nós estamos criando. O que eu converso sempre com eles é assim, a mulher ela não é empregada doméstica.
A sua esposa Mesmo não que será... se fosse, tinha que ganhar salário, né, doutora? A sua esposa não é empregada doméstica, não é sua empregada doméstica. Aham. Não, mas a Isso. secretária do lar, na lei, ela tem que vai ganhar ser, salário. Sim, ela vai ser a sua parceira. Então, ensinar desde aí. Quem ensina os ensinamentos somos nós, mulheres. O meu filho fez vários questionamentos ontem comigo. Mãe, o de 10 anos. Mãe, por que só tem caixa mulher no mercado? Eu falei, porque elas se prepararam para aquilo. Mas tem que ter homem lá. Eu falei, se eles se prepararem, se eles estudarem, eles forem atrás. Então, você vê, depende do que nós, mulheres, estamos ensinando para os nossos filhos. Eu li Tem um tudo livro, isso também. Não estou uns falando que eu anos sou atrás. perfeita, É mas verdade. os questionamentos, eu não sei qual de vocês, tem vários comentários aqui, mas eu não sei como elas estão ensinando. Eu tenho certeza que várias também estão ensinando, porque tem mudado bastante. Eu li um livro uns anos atrás, eu não me lembro exatamente o nome do livro, mas ele mudou minha forma de pensar. É O Fruto da Árvore, Fruto Longe da Árvore, sobre crianças, né, com, eu não sei a palavra certa de usar, doenças mentais, enfim. E aí ele estava contando, o autor, que a mãe foi matricular a criança, também não tenho certeza se era autismo ou síndrome de Down, na escola. E o diretor perguntou sobre a rotina da criança, né? E fez uma pergunta: arruma a cama dele? Falou, não. Aí ele anotou ali, não lhe dão a chance. Então, eu vejo essa questão de você ensinar o menino, a menina, o filho, a arrumar a cama, recolher a roupa, cozinhar um arroz. Você não pode negar isso para o seu filho, você tem que ensinar, é seu papel. E eu vou trazer isso para o relacionamento, como nós estamos falando, afetivo. Por que nós não podemos fazer isso também com o parceiro ou com a parceira? Por que numa relação onde há também um começo de agressão, por desequilíbrio de balança, onde um chega, porque, reparando, hoje a gente sai para trabalhar, nós mulheres, quando chegamos em casa, o marido saiu também para trabalhar, ele volta, ele vai para o sofá. Aí ele te pergunta, o que nós vamos ter de janta? É uma outra questão, né? também. A mulher também chegou. Então, tipo, isso que nós estamos falando do filho, essa desconstrução que eu estou falando. Nós estamos desconstruindo a sobrecarga feminina para que no futuro esses nossos filhos, homens, eles possam fazer a diferença. Né? Saber dividir. Mas com muitos casos que já estão muito enraizados, concretados com outros valores, vai ser muito difícil. Então, num relacionamento de abuso e de toxicidade, a gente também vê esse tipo de situação na prática. Entre o homem ali descansando, né, os dois chegam junto, né, que nós temos vários casos em Seara, chegam junto, e aquela coisa, e a mulher vai na sobrecarga. Né? E tudo bem, gente, eu não estou falando que não deva ir, ou não estou defendendo ou criticando, nada disso, mas eu estou falando, isso também é abusivo. Mas né? isso não vem da educação? Assim, vem da construção desses valores concretados para nós. O criança, pelo menos na minha memória, é assim, o humano, ou o primo, o menino. Vai, sai daqui, menino, vai brincar. Fulana, Maria, Joana, Joaquina, Vamos ajudar na lavar a cozinha. louça, varrer. Mãe, deixa eu lavar a louça, fazer. Sai daqui, guri, vai brincar. Então, prontinho, termina de comer. Mas você sabe por quê, nem né? o prato traz para Volta lá naquela. nem o prato traz para pia. É porque era Não é definido cada um como no- padrão cada de um no lava o valores seu que prato. homem faz isso e mulher não faz. Aí a gente volta a discutir. E é o que eu sempre Gênero, falo, né? sexualidade. Olha, meu bebê tem 1 ano e 10 meses. Ele termina de mamar, ele levanta da cama e joga a mamadeira na pia. Então, é o que eu sempre falo, eu comento com a Dilson, falo, o homem foi preparado para continuar sendo filho, agora da mulher. Ele foi, Aí eu mudando fico pensando, ele bastante. pode até procurar uma mãe, segundo Freud, tá? Ele pode até procurar uma mãe. Aí depende. Eu nunca quis ser mãe de ninguém. Eu tenho Não, eu não digo filho, não, assim mas que eu ele tá digo procurando. o comprometimento Aham, do aham. relacionamento, entendeu? Porque se for pela teoria de Freud, aí nós vamos ter uma situação meio delicada. Mas é tipo assim, até que ponto a mulher quer um marido para cuidar, né, que está projetando um filho, ou quer um companheiro para caminhar. Mas isso é comum.
Pois Será que é é, tão. mas- Não, Isso é isso foi comum. enraizado. Isso daí foi um Sim, modelo ele foi que colocaram para nós enraizado. de Ele foi- casamento, de sim, relação. Ele foi enraizado, ele é comum. No nosso dia a dia, nós vemos isso. Nós estávamos no ensaio da equipe do Louvor. Um integrante, assim que nós começamos o ensaio, uma integrante, olha, eu preciso sair. Eu falei, o que aconteceu? Meu marido está em casa. Precisando que eu esquente a comida para ele. Oh, judiação. A mulher do pastor. Então, mas tem mulher que não se incomoda, Falei, oi? gente. Tem mulher que Eu falei pra- gosta. aí eu perguntei, Verdade. então, É são verdade. essas coisas, é nesses Sem São as pontos. deficiências de cada Nesses um, pontos né? que nós temos que chegar. É. Até onde que é permissão da mulher, a mulher gosta, Por ela isso- aceita, ela não Aí muda, ela volto não para mexe. você na lá do solução, o começo. autoconhecimento. Então, tipo assim, é conhecer até onde que coisa. Porque assim, gente, nós não devemos ter posse. A gente não tem ninguém, o marido não é da gente. Nós casamos com ele. Ninguém é de ninguém. Os filhos, para uma mãe, tem até um texto maravilhoso chamado Mãe Desnecessária. Nós criamos para o mundo. E se criarmos bem, esse Pra filho vai viver nesse saber. mundo. Viver sozinho. Esse filho vai saber que o Porto Seguro chama mãe. É. E ele, toda vez que precisar, né, ancorar nesse Porto Seguro, ele sabe que ele vai poder conter. Mas quem vai, a partir dos valores que nós criamos, as condições, são eles. Você entende? Então, o relacionamento é assim também. Ele tem que ser uma coisa livre, nesse sentido, onde as duas pessoas querem estar. Onde a gente está fazendo o joguinho para poder manter o outro, para poder manipular para o outro. Isso a gente vê muitos casamentos de fachada, né, nesse sentido. Porque é nítido quando um relacionamento. E o né? diálogo assim, nem sempre o outro quer conversar. Não adianta falar que o outro vai sentar, cruzar a perna e falar assim: diga-me tudo, E não me esconda nada, eu vou às vezes escutar o parceiro tudinho. se sente não. afrontado quando você quer conversar. Eu tive uma paciente que Complicado. fazia assim. 4 anos Aí é de casamento, complicado. ela chorava porque ele nunca lembrava o aniversário dela. Oh, tá? judiação. E ela chorava. E era um sofrimento. Chegava o dia, ele normalmente, na rotina dele, não lembrava. Tá? Ela entendia isso como falta de amor, desdém, tudo. Fiz a seguinte proposta. Durante a semana, 7 dias antes, vamos começar a escrever bilhete para ele? E começamos a escrever bilhete, né, num determinado ano. Olha, dia 10 é meu aniversário, não esquece, te amo. Ó, amanhã é meu aniversário, eis a lista de sugestões de presente. Olha, a partir desse momento onde ela começou por brincadeira, né, tentar aliviar a dor que ela sentia naquele momento, ele nunca mais esqueceu. Ui, desculpa. Sabe por quê? Ele até aguardava. Então, foi criado uma situação onde havia afeto, carinho, brincadeira. E Tô foi falando que é atingido o extenso objetivo. esse assunto. Entendeu? Então, assim, falando olha com para câmera. você ver. Então, nós temos esse tipo de situação. Por isso que a psicologia hoje, desculpem, mas a saúde mental é o carro-chefe de uma saúde geral, tá? Porque um psicólogo, ele tem condições de te ajudar nesse sofrimento, né? A gente sofre, psicólogo, claro, eu sou humana, né? Eu sou uma psicóloga, mas eu sou um ser humano. A gente sofre, mas eu tenho certeza que de alguma forma a gente lida um pouco melhor que a população no geral, né? Aí uma das questões também é quando você tem interesse, você chega e pergunta: meu amor, como que foi a tua infância? Vocês festejavam? Vocês comemoravam? Como que era? Então, para você começar a entender. Eu comecei a entender muitas coisas porque eu perguntei, houve interesse também em saber. Conhecer o outro. Conhecer. Por que isso não acontece? Eu gosto tanto disso, mas por que isso não acontece? Eu comecei a entender que ele via o pai não fazendo. A mãe, não tô falando de tipo coisas uma ruins, ceia de não, Natal, gente. né, Sim. gente? Tem pessoas que têm um hábito de fazer às 10 horas, meia-noite, 10 horas quando tem criança, meia-noite quando é só adulto, fazer a ceia, né, naquele momento especial. E tem famílias que dormem, né, na véspera do dia 25 Sim, só e só comemoram. comemoram o coisa. Então, assim, o dia do Natal. Esse é um exemplo da qual a gente precisa conhecer como a pessoa cresceu. A pessoa, nós não vamos fazer uma anamnese, né, uma entrevista psicológica com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, mas a gente, pelo menos, tem que ter olhos. É engraçado que a mulher ela tem pouca vontade de buscar essas questões, mas quando acontece alguma coisa, a primeira pessoa que ela reclama é para a sogra, né?
Seu filho era acostumado a fazer isso? Né? Quando uma coisa dá errado. Então, assim, já vem uma agressão. Sim, a culpa é tua, né? Querida sogra, a culpa é tua. Me explica essa. Então, assim, nesse sentido que eu estou falando. Então, assim, o assunto é vasto mesmo. A gente entrou em religião, entrou em violência, entrou em afeto, mas a gente resume tudo numa situação. É o respeito ao próximo, amor próprio e valorização, gente. Vontade de conhecer. Eu vejo como sendo muito válida essa defesa da mulher no sentido físico. Porque isso a gente não pode negar. A mulher, ela é muito mais... O homem tem uma complexão física muito maior que a da mulher. Então, eu acho que, em termos físicos, a mulher precisa realmente de uma defesa maior. Agora, aquela questão, né... eu percebi. Aquela questão de quem está sendo provocativo, uma coisa que eu sempre falo, né? O que é pior? Aquela cobra silenciosa, venenosa, aquela galinha barulhenta? Porque é muito fácil você acusar a mulher que grita. Que chegou no limite dela, explodiu, gritou, saiu, fez um espalho. Então, assim, eu acho muito válida a defesa no sentido físico. Eu sei que a lei mistura psicológico e afetivo, blá, 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 blá. Mas eu acho assim que de forma física a mulher precisa ainda. Aí a gente tem o feminismo, né? Que não quer que quer, ninguém fale que Jesus, a gente fisicamente está um pouquinho desmerecido em relação ao homem, né? Tem o feminismo. Eu acho assim, são muitos grupos para defender muita coisa. Eu acho que existem, sim, né, mulheres que talvez fisicamente estejam mais preparadas. Biologicamente, o homem tem uma estrutura diferenciada, né, no geral, porque nós também temos homens fraquinhos e mulheres fortes. Exatamente, toda generalização mas, assim, estúpida, justamente né? para isso, para a gente não colocar como feminismo, sabe? Eu sou uma pessoa feminina, mas eu também não sou feminista. Entendeu? Então, assim, eu penso que tudo bem se o cara trocar a lâmpada para mim. Claro que eu sei trocar uma lâmpada, mas se ele trocar, tudo bem. Entendeu? Eu não tenho que trocar, porque eu que estou na minha casa. Então, assim, precisamos estar discutindo alguns detalhes, mas, assim, a lei, ela serve mesmo de proteção, como ela serve para outros grupos que foram prejudicados em algumas coisas. Mas, assim, também tem homem agredido, né, Exatamente, gente? tem. Provocado ao extremo. Tem mulher que tem a unha tão grande que acaba com o rosto do cara, né? No sentido, eu não estou defendendo ele também, não vou criar o João da Penha, tá, gente? Não é essa a advogada intenção. é ela. Mas, assim, eu tenho que falar que, num contexto, por isso foi muito legal, Sala Lilás, toda essa evolução dentro do quadro, porque, ao contrário do que pensam, eles escutam todas as partes. Né? As pessoas preparadas ali, elas escutam todas as partes. É verdade. A mulher, a casa brasileira, tudo tal. Claro que é em defesa da mulher, mas não está pré-determinado. Né? Pode perceber e pode estar ajudando o homem em outras coisas também. Então, nesse sentido. O Antônio Marcos. Concordo plenamente. Alguns homens, ou a maioria de nós, transferimos para a esposa o que víamos em nossas mães, por dependermos de nossas mães. É seu conhecido. Por dependermos de nossas mães, que sempre se ocuparam em cuidar de nós, não nos incentivando a colaborar em casa. E isso é verdade. É aquilo que nós estávamos falando. Então, mas isso foi culturalmente, né? Sim, culturalmente eu acho que uma estrutura familiar também. Porque o casamento que eu tive anteriormente, eu não trabalhava. Então, eu não me importava de fazer absolutamente tudo em casa. Agora, nesse casamento, eu trabalho. Então, mas aqui, olha para Então, você. me cansa. Você está falando, a Raquel está falando, de estruturas que nós estamos considerando comuns e normais. Hoje tem uma desconstrução também do que a gente conhece como família. É verdade também. Você está entendendo? É verdade. Até pelo respeito. Totalmente. Afetiva. Você está entendendo como é Sim. que tá? Então, tipo assim, para a gente falar de tudo, a gente pode falar num âmbito geral e tudo isso é para que você possa refletir, para que você possa trazer o que é para você. Porque, na verdade,
não tem uma verdade absoluta. É verdade. Né, gente? Então, E, assim, é muito poder para mim dizer que eu estou totalmente certa. Eu já penso que é uma forma de refletir. Quem está escutando, quem está aí, o pessoal de São Paulo, eu amo de coração, é somente para a gente trazer cada um para si isso, né? Que a gente está dando a Raquel está dando essa oportunidade É verdade, de uma explorar esse conversa, uma assunto. roda informal, assunto para que a gente tão cresça. interessante. Não é possível que quando a gente está aqui debatendo um assunto tão interessante com pessoas interessantes, que ninguém possa tirar nada de proveito nisso. É verdade. E isso daí vai esclarecer. Isso vai fazer a gente se sentir uma pessoa melhor. Até chegar para o parceiro, muitas aqui, pode chegar no parceiro e falar, cara, eu não sou só mãe, né? De perceber alguma coisa. Então, assim... Ó, a Rosiane aqui, ó. Eu vivo falando pro meu marido que não sou e nem quero ser mãe dele. Que obrigação terei com meus filhos, com ele. Talvez com tenha ele, alguma e eu mulher. ajudo ele, me ajuda. Ai, tá ruim ler daqui. Vai lá. Com ele eu ajudo e ele me ajuda, mas cresci numa família onde a mulher faz tudo e o homem não faz nada. Eu também, gente. Meu avô era militar, minha avó analfabeta. Eu também cresci nisso. Agora, crescemos numa situação dessa, mas tem um termo chamado evoluir. Então, assim, hoje a gente conhecendo um pouquinho mais, sabendo aonde, Sim, os direitos, tendo né, acesso, doutora? Exatamente. Isso forma pode estar também de mudando falar. devagar. E é talvez alguma mulher tenha descoberto que o marido dela não é o pai dela e não vai dar o amor que o pai Também não deu, tem, né? porque são Buscando a coisas proteção de um diferentes. pai. E assim, o homem não vai mudar. Você quer fazer um exemplo? Você põe um cesto de roupa suja no banheiro, tá? E você fala, amor, depois que você tomar banho, você joga no cesto. Você pode ter certeza que 70% dos homens, eles jogam do lado e não jogam dentro do Eu cesto. não consigo Então, entender tipo assim, isso. simplesmente, eu Acontece poderia com isso, dar quando várias faz xixi dicas no de vaso. descasamento para vocês. Não tipo faz de assim, propósito, não só leve- pra falar não manda em mim. não, eu não acho que seja de propósito. Gente, é amplo, tem um monte de exemplos. Né? Mas Eu não vamos acho, continuar. eu não acho que seja de propósito, mas assim, o homem faz isso, certo? Então, tipo assim, a gente é uma coisa típica, normal. Mas também tem mulheres que fazem, gente. É verdade. Você entendeu? Então, hoje em dia, tá muito assim, ela colocou da como que ela foi criada, ele, mas hoje em dia tá um embaraço, né? A gente tá criando nossos filhos diferente do que a gente já viu. Então, nós vamos ter gerações lá. E tem lá a na forma frente. de falar também. Tudo pode Tem ser o de... carinho, Tudo que você sim. quiser falar, Se você quiser realmente. conseguir. Uma coisa que eu gosto de falar para os meus clientes é quando a pessoa chega para resolver na justiça, porque ela não quer resolver. Porque Jesus, olha, se eu pegar 90% dos meus processos, as pessoas sentarem uma na frente da outra, vamos conversar direito, resolve sem precisar de um advogado, resolve. Então, eu acho que é a pessoa querer resolver também, né? Querer. Ela precisa querer mudar, né, Exatamente, gente? exatamente. Ela precisa querer mudar, mas eu falo assim, a gente está aqui falando de amor, às vezes a gente é questionado. Você teve 2 relacionamentos, você está em um, eu tive um atrás, aquela coisa toda. Mas assim, quando você realmente é você e você vive, tudo pode acabar ou pode continuar, depende dos dois. É né? verdade. E um relacionamento, ele acaba assim. Ele acaba assim. Ele pode acabar hoje, pode não acabar, né? Ficarem para o resto da vida junto e pode aquela coisa. O que manda é o que você teve nesse tempo. Esse respeito, essa situação. Quando você é você e respeita o outro, dificilmente. Só que assim, um exemplo bem vivo da situação a mulher, ela geralmente num litigioso, né, principalmente, quando o homem toma a decisão de ir embora, ele taxa a mulher, sim. Você entendeu? A Maria da Penha entra bonitamente ali, né? Prostituta, irresponsável, não vale nada, aquela coisa toda. Eu fico até perguntando para um cara desse como é que ele consegue ficar 20 e tantos anos com uma pessoa assim, dá até dó, né? Então, nesse sentido, o que eu falo para você é muito engraçado. E as pessoas com falta de verdade, com falta de autoconhecimento, elas gostam desse tipo de situação e gostam de qualquer verdade que se fale sobre o assunto. É os falsos profetas que eu falo. Essas lives, tudo tal,
não estou falando daqui, mas tem muitas lives que é muita pessoa vendendo informação que não tem nem idade para ter uma vivência. Vem discutir, lance então. Né? Eu até brinco, é gente totalmente fora de área. Né, falando, os meios psicólogos que eu falo, de psicólogo e louco todo mundo tem um pouco. Não, senhor. Eu estudei 5 anos, 26 anos de profissão, eu estou estudando até hoje. Ninguém tem nada de psicólogo se não estudar. Você entendeu? A de louco eu não sei. Agora, a de psicólogo eu sei que não tem. Eu porque sempre ouvi de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Médico e louco, todo mundo tem um pouco. Mas o pessoal fala de psicólogo, né? E o que é mais interessante, então, as pessoas que estão comentando ali, é até passar para os outros também a informação. Se respeite primeiro. Isso do cesto. O que é? Ela falou, eu te contei isso, a mulher. Eu consigo acertar o cesto de roupa, aprendi com a minha mãe. Não, e outra coisa, uma dica aqui, e depois que você colocar o cesto ali, nunca mude de lugar. Então, Rosiane, gostei muito disso. Se você me contou, não, você não me contou. Isso é uma vivência como mulher e uma vivência como psicóloga também. A gente escuta com isso com muita frequência. Existe até um determinado estudo sobre posição do cérebro, que o homem usa um lado mais do cérebro do que da mulher. Né? Explica-se o controle remoto, uma série de coisas que, numa outra ocasião, a gente pode estar falando da diferença cerebral do homem e da mulher. E te contaria, o cesto está nessa diferença aí, entendeu? Por isso que é comum falar da situação. É igual o exemplo que até o pastor Cláudio Duarte dá, né? Enquanto nós atendemos o telefone, falamos com a criança, cozinhamos, amor, dá um sinal pro amor lá, fazendo tudo ao mesmo tempo. Vai esquentar água. Vou esquentar uma água aqui. Coloca água para esquentar. Já vai limpando, já vai varrendo a cozinha, limpa o sofá, arruma o sofá, tal. O homem não, ele coloca ali e fica. Olhando, aí derrama ainda. Então, isso que claro que é uma brincadeira, gente. É uma brincadeira, mas é uma dica para mulher é a gente aprender a relaxar também, né? Se eu estou fazendo o café, porque são minutos, né, gente? Eu acho que aí que tá a gente achar que o tempo está passando muito rápido. É a desorganização da gente na vida diária. Porque, olha, se você parar para pensar que em 5 minutos eu faço um café, entre ferver a água, coar, tudo tal, não estamos falando de cafeteira, vamos parar de coisa para frente. Você fizer, em 5 minutos você vai pegar, já pode ir para uma outra situação. É um pouco da mulher mesmo ter essa ação, né, conjunta. Vezes também, ela está tão habituada a fazer tanta coisa. Eu, às vezes, me pego fazendo isso que eu esqueço de comunicar, né? A janta está pronta, pode comer. Você vai, tanta coisa sempre. Ali, já vai. Que mais? Queremos agradecer as pessoas aqui de Sidrolândia que estão assistindo, do Paraná, Santa Branca, São Paulo, Maracaju, Campo Grande. Os nossos parentes, nossos amigos ali em Campo Grande, minha mãe, meu irmão. Maresia, minha São irmã, Paulo. todo o pessoal ali de Maracaju também, nossos familiares e amigos ali do Paraná. Maresia, você já identificou o pessoal aqui, né? Já. Gente, esse assunto, ele é amplo. Demais, ele é muito gostoso de... Você viu que esquentou? Esquentou mesmo. Você viu quantas horas? Mas 3 mulheres falando, né? É complicado. Gente, olha, agora eu falo. Não sou perfeita, mas algumas coisas a gente pode conversar. Tem muitas mulheres que vêm, que conversam. Eu não dou receita para ninguém. Simplesmente a gente só conversa e manda para o psicólogo. Só que a pessoa fala, não sou louca, o que eu vou fazer no psicólogo? Mas não é só louco, não, gente. Louco sou eu que gosto de problema dos outros. Entendeu? Não, eu tô falando de mim, não do psicólogo. Érica, tá? Depois meus colegas vão ficar bravos comigo, mas eu me denomino, não tem problema. Mas é muito interessante e colocando como você colocou mesmo, né? Que isso daqui não é uma roda de verdade, é uma roda de discussão. E a gente pôde ver aqui na participação que as pessoas, cada um colocou um pouco de si. Então, se a gente conseguiu aqui, no objetivo, levar para lá uma reflexão sobre si mesmo, gente, já valeu. Né? Porque hoje não vai poder ser igual amanhã já.
Porque alguma coisa eu preciso aprender no que eu escuto, no que eu vejo. Não somos donas da verdade, erramos bastante, mas no meu caso e da Dani, no caso, somos profissionais de área, né? E aquela coisa toda. Então, assim, não se preocupe, deve se procurar psicólogo, sim. Temos vários na cidade, em clínica particular, região de SUS, né? Tem bastante. A gente tem que buscar ajuda, né? Buscar ajuda. A gente tem que participar dessas lives onde tem seriedade, pelo menos, tá? Porque a Raquel busca isso. Jamais vamos falar, ir para o sensacionalismo, que eu sempre falo em todas as lives, tanto na terça quanto na quinta. Jamais. Se fôssemos sensacionalistas, nós teríamos aqui 1000 pessoas assistindo. Fácil. Estivéssemos falando mal da prefeita, falando mal de políticos. Não. Nós temos aqui 25 pessoas, chegamos a 30 e poucas pessoas. A 40 pessoas assistindo. Gente, 40 pessoas inteligentes que querem mudar alguma coisa. Olha, tem alguma absorver um conteúdo. Meus fãs, né, de São Paulo, tudo bem. Um abraço para a Geise Pavê, que está lá assistindo também. E não só de São Paulo, né, gente? Eu tenho um coração meio pantaneiro já também aqui. Tem um pessoal daqui que gosta muito. É muito legal a gente saber que o trabalho da gente é reconhecido. As né? amizades. São 20 anos que eu tenho de psicologia no município já. E eu gosto muito. Há quem não goste, claro, ainda bem, né? Já pensou se todo mundo gostasse da mesma coisa? Azul, né? Mas eu agradeço muito, Raquel, essa oportunidade. Eu coloco-me à disposição porque eu gosto de falar pouco, né? Ninguém percebeu, eu gosto de falar pouco, né? A Dilce já sabia. E... Agora você imagina trazer uma pessoa, aí fica aquele interrogatório. Sim. Interrogatório. Não, e sabe o que que é a parte mais legal? É mais legal quando a gente chega num nível de profissionalismo em que a gente não precisa estudar para estar aqui. Que a gente pode lançar e discutir com as pessoas. É mais pego de surpresa. E é o que eu falei, o que é isso? É a experiência, né? É a maturidade, são os anos. E de aprender. A juventude quer tanto negar isso. É de aprender, estar disposta a isso. Com certeza, hoje aqui nós tivemos também um aprendizado. Daqui a pouco vamos ficar 5 horas nessa live, assim, né, gente? Vou até altas horas refletindo. O meu irmão mandou, só meninas elegantes. Ai, obrigada. Peraí um pouquinho, vamos nos consertar aqui. Obrigada. Tá mais pra frente. Obrigada, mano. Obrigado pelos meninas, mas tenho 2 filhos que digam, mamãe, 48 anos, tá idosa, né? Então, assim, é muito interessante. Nem parece. O quê? Vamos pro desempate. O que desempate? Estamos nos acréscimos. Ah, meu Deus do céu. Estamos nos acréscimos. Então tá. Nós vamos para os pênaltis agora. Estamos sendo expulsa da conversa, mas tudo bem, a gente volta qualquer dia que a Raquel pedir. Vamos, ela convidar a gente vem discutir. Olha, bem assim mesmo, a gente está disposta sempre. Justa. E é muito legal, né, conversar. Tá, gente? Eu acho assim, somos profissionais, temos aí... Gente, nós temos mais assuntos, tem traição, tem... Traição dá 2 horas só de traição. Isso aí tem... Ó, traição quero vir, hein? Quero contar sobre traição. É o próximo. É a próxima terça-feira. Entendeu? Quero dizer por quê. O desempate? Uhum. Entendeu? A traição é uma coisa assim, discutível. Aí dá pra gente discutir, para todo mundo se preparar pra gente discutir até o termo dentro das religiões. Que muito me abala a gente ter um conceito, né, científico e um conceito um pouco diferenciado em algumas religiões. Então, assim, a traição ela é discutida, né, nas igrejas, né, ela é perdoada. Ela é absolvida dos pecados em algumas coisas. Então, como é que é isso na prática, né? No dia a dia, num casamento, para os filhos. Tem pano para manga. Não. Me aguarde. Porque eu gosto de sequência. Começo, meio, fim. Legal, você termina, legal. Aí que adianta chegar no próximo e fala uma coisa, depois vem o... Não mistura. Vamos em sequência. Não, muito legal. Do relacionamento tem vários fatores, né? Além da traição. Tem aquelas dicas bem legais que no final pode relacionar. É um assunto complexo, interessante, vasto, né? Relacionamento. Se a gente fosse falar de ambos os sexos, né, se relacionando, seria até uma outra live para falar sobre o assunto.
tanto pelo fator afetivo como pelo fator pior, né, que é o emocional, o social, né, a forma como as pessoas podem se colocar dentro da sociedade. Então, assim, tem vários fatores, né, gente? Mas a gente está aí, né? Então, próxima live, aí elas firmam compromisso aqui com vocês hoje. Se vocês querem, põe aí abaixo. Próxima live, o tema traição e seus... Desdobramentos? E seus? Mas vamos já perguntar falei, para a traição doutora e suas a parte mais consequências. interessante, gente. Vamos pedir para a doutora trazer a lei, onde a gente Você acha pode que eu não ser ia trazer absolvido duas aqui? caso seja traído, como é que pode mudar tudo isso, porque tem também, né? Como Já não é mais figura típica a traição. então, não é mas mais. eu também quero participar numa hora que a gente falar sobre abandono afetivo, do abandono dos pais aos filhos, tá? E da alienação parental também, doutor Namor? Não, quero falar exatamente o que De que é pais. abandono, inclusive contar para todo mundo que isso pode ser revisto na justiça como um abono para os filhos financeiro. Tudo é sequência ali, ó. Vamos. Vamos lá? Vamos? Próxima terça? Vocês Combinado. querem elas na próxima terça? Coloque aí. Queremos na próxima Queremos. terça. Faz enquete, Vamos aquele fazer sim, enquete. não, é tão Sim, legal. Eu sim, nunca sim. fiz uma enquete. Sim, não. Gente, tem um monte que não deu para ler todos, porque nós ficamos tão quietinhas na live. Meninas, vamos... Já 90 minutos, já estamos nos minutos finais. Era para ser só 1 hora. Vamos mudar para 2 horas, já vem de 2h09. Nossa! Tá um frio daquele. A Dilsa, amanhã eu tenho que atender. Meninas, eu... Vamos encerrando por aqui. Ai, a dor do parto é ruim. É, Meninas, vou falar meninas, né? Fiquei muito feliz. eu também. Estou feliz. Adorei também. Com certeza. Por vocês estarem Passou aqui tão hoje. rápido. Eu Muito falei, se eu bom, gosto obrigada. de escutar, eu vejo detalhes, vou... Depois vai formando também Formando, outras coisas para sim. você. Bem assim. As considerações finais de vocês hoje, tá? Vamos lá? A minha é mais rápida para você falar. Mentira, eu que falo mais. Se ame, se conheça, tá? Amor próprio é tudo. Uma pessoa que se gosta é uma pessoa que se completa, que se basta. Provavelmente ela vai precisar menos, ou talvez nem precise mendigar afeto, aceitar qualquer esmola afetiva, né? Eu acho que toda solução está isso. Estar com alguém não é sinônimo de felicidade. Amar a si mesmo é sinônimo de felicidade, tá? Beijos. Eu gosto sempre de basear e dar esse conselho de bom senso e razoabilidade, né? Tudo pode ser bem resolvido com bom senso, a razoabilidade. Eu acho que toda unanimidade ela é estúpida. Então, existem relacionamentos tóxicos, abusivos, por parte da mulher, por parte do homem. E a razoabilidade e o bom senso sempre dá certo. Para você que esteve conosco até agora, eu sou grata por isso. Agradeço a Deus por esse momento, por estarmos realizando esse sonho. Eu lembro de estarmos há 5 anos, orando, assim, pedindo a Deus, né? E hoje nós temos o que nós estamos tendo agora. A live entrevista começou em 2019, que eu fazia com músicos e cantores. Deu um tempo porque o meu pai faleceu, então dá aquela parada assim que a gente precisa começar novamente. E foi aonde me deu aquela vontade de voltarem nesse mês agora. Eu não sei, tá tudo rápido. Eu falei para Deus, acho que eu vou morrer porque tá acontecendo tudo rápido. Não, mas é uma brincadeira. Não, todo mundo vai morrer um dia, né? Vai morrer um dia. Todo mundo morre um dia, mas eu estou muito feliz com o que nós temos conseguido e alcançado e vamos conseguir daqui para frente. Sempre com parcerias. Você viu? A gente não vai sozinho, nós não caminhamos sozinhos. Sempre tem pessoas junto com a gente. Agradeço as pessoas que comentaram, curtiram, compartilharam e estão conosco até agora. Ai, meu Deus.
Ai, deu chegar lá. São 23 pessoas que estão conosco até agora. Muito bom. Deus abençoe vocês. E até a próxima terça com a live Traição. A live com o tema Traição. Traição e seus... Como é que ficou o tema? Traição, ponto final. Traição. Tá? Ou sem ponto final também, traição. Traição. Tá? Então, um abraço para... Traição, 3 pontinhos. Um abraço. Fique com Deus, meninas. Obrigada, tá? Doutora Daniele e doutora Érica, que estiveram aqui com a gente. Um abraço e até a próxima. Tu, tu.